E está começando mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica, com informações, notícias, análise dos fatos, prestação de serviço. Nós vamos dar uma notícia cultural, né? Guarulhos, que é tão carente de cultura, e é mesmo, uma cidade com 1.400.000 habitantes, né? Temos poucos teatros, temos o Teatro Adamastor, o Nelson Rodrigues, mas é só, né? Bons teatros, né? A gente vai na cidade americana lá, olha, cidade que tem bem menos habitantes, são 5 grandes teatros. Você vai em Ribeirão Preto, tem inúmeros teatros, e qualquer cidadezinha do interior tem atividade cultural muito mais intensa. Lá no Nordeste, nossa, que riqueza cultural. Eu estive lá em Petrolina, gente. Então, os poetas lançando livros, e o pessoal gosta de ouvir as declamações, não é? Cidade de 330.000 habitantes. Guarulhos é muito carente, mas, felizmente, algumas preciosidades acontecem na cidade. E uma delas está aqui do meu lado, que é a professora Rosa Shimoni. A professora Rosa Shimoni, não é? Você é natural, então, de Ibirá. Você não nasceu em você nasceu em Ibirá. Eu nasci em Ibirá. Ibirá ali pertinho de São José do Rio Preto? É. 50 quilômetros, mais ou menos. Catanduva, ali entre perto. Entre São né? José do Rio Preto e Catanduva. Pois é, aliás, um lugar muito interessante. Conheço Ibirá, um lugar muito aprazível. Você nasceu num lugar, uma dádiva divina. Aliás, quem frequentava muito lá era o Adhemar de Barros, né? O ex-governador Adhemar de Barros. Tinha até aeroporto. Ele ia passar, ia veranear lá. Lá tem um grande hotel. Todos os grandes hotéis já foram cassinos no passado. Todos os hotéis que se chama Grande Hotel foram cassinos no passado, quando os cassinos eram permitidos aqui no Brasil, né? Era então o pessoal ia de Ibirá. Hoje é uma cidade pequena, é uma cidade balneária, é uma estância climática, vamos dizer assim, né? Hidromineral também. Ela né? perdeu para a Olímpia, né? Olímpia investiu mais, né? Investiu muito e foi uma pena. E você vem para Guarulhos em que época? Eu vim nos anos 70. Nos anos 70, olha, anos 70, gente. Mas olha, eu convidei a Rosa para estar aqui conosco, porque ela é organizadora, na realidade ela escreveu o livro, junto com diversos outros autores. Ela não é só organizadora. Veja, é um livro que chama assim, ó, Transversais. Aqui é a versão 2, tem um outro tomo que é a versão 1, e que trata de diversos professores famosos aqui de Guarulhos. E ela que é professora, lecionou na rede do Estado, depois também foi diretora de escola na rede municipal, né? É isso. É isso? Se aposentou, né? Me aposentei. Se aposentou. E ela, como tem cursos de pós-graduação também, né, fez vários cursos de especialização na USP. Ela tem alguns trabalhos muito interessantes. Essas aqui não são as duas únicas obras, não. A gente vai falar de uma outra aí. Mas essa obra aqui, Transversais, como o tomo 1, também trata de eméritos professores de Guarulhos, é isso? São professores importantes para a cidade. No primeiro tomo, quais professores que são abordados? No primeiro está a professora Neí. Professora Neí. Da Silva Martini. E eu me lembro da professora Neí. Que chegou a ser delegada de ensino, que é hoje o que corresponde a ser dirigente, né? Dirigente, Está a professora, a única que faleceu deste livro, faleceu depois, é a professora Josefina Pereira. A Neí representa o lado negro, viu? Ela ficou muito feliz, porque o pai dela era negro. Eu me lembro da professora, eu era jovenzinho, garoto. Ela deu aula no Conselheiro. Mas eu me lembro da professora Neí, foi professora do Conselheiro mesmo. Então, aí tem a professora Nilza. Professora Nilza. Eu não estou me lembrando o sobrenome, ela também é negra. A professora Ercília Duarte, que é nascida em Guarulhos, de origem negra. E ela foi diretora da Escola Estadual Valdemar Freire Veras, ali no Bebedouro, né? E foi diretora também do Milton Cernac. Tem a professora Isaíra Testai, essas já são as brancas, né? A professora Isaíra Testai, a professora Célia Franzin, do Conselheiro. Olha só. Pérez, a professora Neuza Dalacqua, que foi diretora do Alice Schweire e deu aula aqui no Dom Paulo. Deixa eu ver se eu lembro de todas, viu? Porque, algumas, né? Algumas. Mas eu não gostaria de esquecer. Não, de omitir ninguém, né? Claro. Elas são maravilhosas, né? E foi com elas que eu fiz, né, os meus primeiros... com elas que eu aprendi a andar na memória. Eu tinha um curso de memória feito na USP em Pedro Nava. Mas foi com elas que eu pude exercitar esta questão da memória.
Porque para a pessoa de mais de 60 anos, quando tem o cérebro preservado, a memória antiga é uma coisa que, quando é estimulada, vem tudo. É verdade. Todos os fatos, né? E é uma coisa maravilhosa quando se acende a luz, né? Não, e é um reaparecimento. É verdade. Bom, são memórias são, são extraídas de pessoas em vida, em geral, de pessoas que já têm um histórico, uma idade provecta e tal, né? E até na doença, viu? Quem sofre de mal de Alzheimer esquece as coisas mais recentes, mas do passado lembra detalhadamente. Ainda bem, né? Ainda bem, porque o nosso presente é muito fruto do passado e o nosso futuro será fruto do nosso presente. E nesta obra aqui, eu vejo alguns professores, tem vários nomes importantíssimos, mas assim, do nosso conhecimento, meu particularmente mais direto, o que abre, inclusive, a obra é o professor Antônio Nabais Moreno, que foi secretário, foi diretor municipal de ensino em Guarulhos. De educação. E ele conta toda essa passagem dele. Toda a passagem dele, também teve experiência política. Ele foi vereador. Foi vereador na cidade, o professor Nabais Moreno, um grande vereador. E aqui também eu encontrei um outro nome aqui, muito interessante, que foi do professor, está em vida ainda, já é bem idoso, o professor João Roberto, que lecionou no Conselheiro Crispiniano lá nos anos 60. Ele era professor, ao mesmo tempo, de português e regia aulas também de francês. E ele desenvolveu um método de ensino em francês muito interessante. Ele pedia que os alunos comprassem os dicionários francês, português, francês. E naquelas primeiras e últimas páginas em branco, né, eles tinham umas formulinhas infalíveis da gramática francesa, né, os alunos escreviam aquelas formulinhas que ele criou. Né? Isso facilitava muito o aprendizado da língua francesa. Nossa! Né? E um homem culto, né, o professor João Roberto. Ele fez seminário, né? Fez seminário, mas olha, é um homem muito culto. Ele era poliglota, ele sabe várias línguas. Poliglota e outra coisa, muito voltado às artes em geral também. Um cultor das óperas e operetas também. Ele conta. Ele cantou na ópera. Ele foi cantor de operetas, o João Roberto, né? E muito amigo dos alunos sempre e tal, muito alegre. Ele morou ali na Praça Getúlio Vargas, muitos anos Ele ali. conta, porque ele casou com a Rosinha. Se casou com Rosinha, que é guarulhense. Ele tem, acho que 2 ou 3 filhas, uma coisa assim. Ele tem... Enfim. Ele tem 3 filhas, se eu não me engano. 3 filhas, eu acho que são 3 filhas. Ariane, Cristiane, Rosiane, acho que 4, e 4 filhas, é verdade. Tem 4 filhos e um neto chamado Pedro. Eu tenho uma lembrança muito boa do professor João Roberto, mas olha, vamos fazer um intervalinho aqui, a gente volta já já. Sonhos Decor, móveis provençais. Venha conhecer a nova loja na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3112. Decore seu lar, o ambiente infantil, festas e ambiente corporativo. Fabricação própria e preços imbatíveis. Se você pode sonhar, você pode fazer. Sonhos Decor. Agora 3 endereços para seu bom gosto a baixíssimo custo. Sonhos Decor. A melhor pizza é na Rodrilúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Bem, nós estamos de volta com TV Cidade, gente, e eu estou aqui mostrando para vocês o livro
Transversais 2. Esse é o tomo 2 da obra Transversais. É uma obra que foi bancada aqui pela Secretaria Municipal de Educação aqui de Guarulhos e que contempla diversos educadores eméritos aqui da cidade. E isso aqui, os 2 tomos são da lavra da professora e autora Rosa Shimone, né, que fez um trabalho de pesquisa muito grande. Ela escreveu a várias mãos. Isso. Ela fez o corpo do livro e, naturalmente, submeteu para aqueles que ainda estavam vivos ou em condições também de fazer uma releitura, né, para que enriquecesse ainda mais essas memórias, porque é um livro de memórias, né? E você é uma cultora das memórias, né? Você é especialista nisso. Eu né? fui fazer, né, uma especialização em memórias em Pedro Nava, na Universidade de São Paulo. Pedro Nava. Então, e lá eu conheci também Nicolau Sevenco. Sevenco, né? Ou Sevenco, cada um fala de um jeito. Ele é historiador, ele faleceu há pouco tempo. Não sei se é Sevenco ou Civicenco, uma coisa assim. Acho que é Sevicenco. Na USP eles falavam Sevenco. E eu ouvi... Grande historiador, o Nicolau. Eu fiquei com muita pena porque ele morreu cedo. Ele morreu, olha, ele na realidade era jovem, ele faleceu precocemente. Eu achei ele era um grande historiador e jovem ainda. Muito então, e lá eu fui ver, o que ele dizia é que a história também ela não tem certeza dos dados que ela dá. É verdade. Ela também vem da memória. Essa história é muito... não se pode dizer que a história é uma ciência exata também. De forma alguma. Tanto é que ele faz um estudo em cima dos sertões. Sim, do grande Euclides da Cunha, né? A obra dos sertões. Ele faz um estudo e diz, ele escreve literatura como missão. Ele diz que a literatura também é importante para a história. O Euclides da Cunha, que descreveu muito bem o sertanejo, o episódio de Canudos, né? Muito importante. Lá no finalzinho do século XIX. Ele dá importância. Ele talvez seja o Euclides essa obra, Os Sertões, é uma obra basilar da literatura portuguesa, da literatura brasileira, né? Em língua portuguesa, porque ele Euclides da Cunha, né? Muito culto, jornalista, ele faz uma descrição... Né? Ele é quase um etnografista, praticamente. Né? Perfeito. Uma obra basilar. Então, eu fui ver essa aula do Nicolau... Sobre os sertões. Sobre os sertões, aí ele mostra que a história precisa muito da literatura. Porque tem coisas que a literatura só que registrou. Que registrou, é verdade. E aí a obra do Euclides é uma obra histórica também, porque é etnográfica. Então, mas aí ninguém pode dizer que isto é uma coisa exata, como uma ciência. Não pode, exato. Porque vai as impressões do autor, vai a visão do autor, né? E essa visão cosmogônica, ou seja, essa visão de mundo do escritor, do autor, varia de pessoa para pessoa, de acordo com as suas crenças, de acordo com a sua formação, de acordo com a sua vivência, né? Então, e com a sua experiência, né? Também. Verdade. Então, foi muito importante a passagem do Nicolau pela universidade, né? Mas uma pena muito grande ele ter falecido. E eu, naquela época, eu consegui aprender alguma coisa com ele. Pois é, e olha, aqui nós temos uma professora aqui, professora de inglês, professora Zilma Ehringer, que, aliás, irmã do Ayrton, professor Ayrton Ehringer, professor de biologia, foi meu professor de biologia também, o Ayrton. O Ayrton lecionou no Conselheiro e um dos fundadores da Universidade de Guarulhos, gente. Pois é. E a Zilma, grande professora de inglês, muito culta, ela também aparece aqui, né? A gente vai estar mostrando fotos dela também. Mas você me trouxe, carinhosamente, a Rosa hoje veio me dar um presente, gente. Veio me dar esse livro aqui. Porque tem uma citação da Zilma, que a meu respeito do verdade, Martinho Riso. É isso? É isso mesmo. Olha só, eu posso ler? Pode ler. Eu vou ler então aqui, olha. A Zilma, nós fomos contemporâneos como docentes na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau, o nome da época, né? Érico Veríssimo, que nome bonito, né? De grande escritor da literatura brasileira, né? Érico Veríssimo. E o diretor era o grande filósofo José Fernando Bacán, Isso. que ele inovou essa escola. Eu tenho um carinho muito grande, Rosa, por ela, porque é uma escola que eu pisei naquele terreno, e quando era só um terreno, era um carrapaticida do Estado. A prefeitura, nós fizemos o planejamento escolar de Guarulhos, eu participei ativamente desse processo, e a escola foi construída pelo Estado, e anos depois eu vim a ser professor dessa escola, ainda muito jovenzinho, né? Eu sou citado aqui como professor de sociologia, né? E que sou mesmo professor de sociologia. Mas, na realidade, lá nessa escola eu lecionei história.
história. Eu vou ler esse trecho, olha. Lá, essa escola, o José Fernando Bacán, de uma aula para outra, não tinha campainha, era música clássica. Ela conta, tinha, tudo... tinha os alto-falantes, lá eram músicas clássicas. Então tinha feiras de ciências, feiras de artes, tinha jornal interno, grupo de teatro, especialmente as artes eram muito estimuladas lá pelo José Fernando Bacán, que era um filósofo de primeira linha, né? E eu sempre tive um carinho muito grande pela Zilma e vice-versa, ela também, né? Ela cita assim, olha, outra feira anual que tínhamos era a feira de artes. A de ciências era em outubro e a de artes no início de dezembro. Assim se encerrava o ano letivo com a feira de artes, né? Era professor de sociologia o jornalista Antônio Martinho Risso. Na realidade, eu lecionei história, apesar de ser sociólogo e ser professor de sociologia. Eu vim a lecionar sociologia depois no curso superior. Na FIG Unimesp, eu fui professor de sociologia no curso de Direito, no curso de Administração de Empresas, Ciências Contábeis. Mas neste momento, nós estamos falando aqui final da década de 70, gente. Eu era bem garotinho, viu? Bem bebê. Não é? E a Zilma também. E a Zilma também. Então, e ela era professora de inglês. E ele, assim, ela diz, era professor de sociologia, o jornalista Antônio Martinho Risso, e ele me ajudou muito. Tínhamos um aluno paraplégico, eu me lembro bem desse aluno, que pintava, ele era um pintor, e a professora de educação artística não queria expor seus quadros. Não tive dúvidas, diz a Zilma, né? Emprestei cavaletes da Universidade de Guarulhos e meu irmão, Luiz Carlos, que lá trabalhava, os transportou em seu automóvel, né? Risso e eu montamos, expusemos os quadros. Bacán dizia, a professora vai ficar brava, mas não interferiu, ela ficou mesmo, foi boquiaberta. Essa é uma passagem do livro em que o Martinho Risso aqui é citado, e eu me lembro deste aluno. Este aluno não deve estar mais entre nós, deve estar na espiritualidade, porque ele sofria de uma doença incurável, né? E ele tinha todas as salas de aula naquele projeto arquitetônico ficava na parte de cima da escola, embaixo a parte administrativa. O Bacán improvisou uma sala de aula exatamente por ele ser cadeirante, né? Ele ser cadeirante. E o talento artístico dele, o Rosa, era uma coisa fantástica. E eu consegui também, junto com o saudoso professor José Ismael, um dos maiores artistas plásticos de Guarulhos, que, aliás, o Centro Permanente de Exposição e Artes, lá na Vila Galvão, no Lago, leva o nome dele, professor José Ismael. O professor José Ismael tinha um ateliê onde ele ensinava, né, artes plásticas, aqui na rua Padre Celestino, bem quase próximo à rua Dom Pedro II. Eu consegui aulas gratuitas para esse jovem, só que havia uma dificuldade, o acesso ao ateliê era só por escada, e ele era cadeirante e não pôde fazer o curso com o professor José Ismael, que foi uma pessoa boníssima, né, que se dispôs a dar aulas gratuitamente para este aluno. São coisas do passado, né, na época em que os professores se interessavam verdadeiramente pelas particularidades. Uma outra professora de biologia, a Sandra Maluli, né? Sandra Maluli. É isso o nome dela? Sandra Maluli. Sandra, né? Maluli. Que irmã do Fuad Maluli? Não, sobrinha. Não, sobrinha do Fuad. Sobrinha do que, Fuad. que, aliás, o Fuad é citado aqui também, Não, né? ele é um dos capítulos. Ele é um dos capítulos. Ele morreu. Ele faleceu, mas né? ele tinha deixado alguma coisa escrita, porque ele já sim. tinha sido convidado. Entendi. E aí a viúva dele, que é a professora Efímia, e a Linda Maluli, a própria irmã, falaram, não, vamos acertar. Então, eu acertei. Para um dos capítulos em homenagem ao Fuad Maluli, que foi um professor muito importante aqui. Né? Ele chegou a ser supervisor de ensino. Supervisor de ensino. E a Sandra era sobrinha dele, é isso? Sobrinha, filha de uma das irmãs dele. Filha de uma das irmãs. A Sandra é uma professora de biologia. Ela pegava, ela ia todos os dias na casa do aluno, porque esse aluno era ele e a mãezinha dele só. A mãe saía para trabalhar e ficava sós. A Sandra ia, pegava esse aluno, pegava a cadeira de rodas, punha no carro dela, que era um Corcel 1, aquele primeiro modelinho de Corcel. Me lembro que era um Corcel vermelho, bordô, acho que bordô. Não é? Ela colocava a cadeira de roda, levava para a escola, depois levava ele de volta para casa. Nossa. Então os professores se interessavam por um aluno em particular, um talento, né? Um espírito privilegiado. Né? Mas olha, quantos nomes são citados aqui, né, o Rosa? Você poderia até... Cada capítulo... Fala um pouquinho mais do livro, você. Olha, o Fuad Maluli ele cita uma porção de pessoas, né, que nem... Olha, se eu falar o que o Fuad Maluli cita, eu acho que está certo, quase todos aqui, olha. João Batista,
Lunardi, João Luiz de Godoy Moreira, Celso Piva, Dona Diva, Iraci Morcelli, Auro Alexandre, Nefe Tales, todos, Márcia Maria Vita, Antônio Nabais Moreno, Albino do Nascimento, Maria de Lourdes Zanardi, Maria Silvia Barbosa Silingardi, Missai Ossato, Professor Varley, Neuza Celeste, Alfredo Arrepia, Neide Fernandes, Romeu Ribeiro de Oliveira, professora Neida Silva Martini, professora Marlene Correia, Maria Elizabeth Scheib, Jorge Sagai, Olga Pravidachenko, Milton Cardoso, Hamilton Filardi, Hélio Cassiano, Dorival Germano, Valderez e Riron. Olha quantos nomes aí, todos luminares do ensino aqui. E tantos outros que aprendi a admirar e respeitar. Dizia nas suas anotações o Fuad, né? Então eu quero só colocar o final. Cabe ao professor Fuad, eu dou o término, né, porque ele não... As palavras ditas por Carlos Drummond de Andrade, este orgulho, esta cabeça baixa. Aquele homem grandalhão que escondia sua estatura curvando costas e ombros. Abaixava a cabeça sobre papéis e leis que estudava cotidianamente, em meio a móveis antigos e surrados da antiga 2ª DE de Guarulhos, situada no topo central da Avenida Tiradentes. Olha só que... Então, olha... Interessante. Passava os dias ali quieto, por sinal, no meio de coisas miúdas, e me encantei. E a Avenida Tiradentes tinha outro nome na época. Era ele mesmo. A Avenida Tiradentes tinha... A Avenida Tiradentes ela tinha o nome de Avenida Máximo Gonçalves. Era em nome de um senhor que morou muito tempo em Guarulhos, Pois né? é verdade. Eu vou fazer um intervalinho, te volto já já. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Estamos de volta, eu batendo esse papo gostoso aqui com a Rosa Shimone, professora, especialista em memórias, não é? E você escreveu também, você tem um outro livro sobre o João Batista. Olha, eu tenho mais 2 livros, Mais né? 2 livros. Eu tenho um livro de crônicas que foram publicadas no antigo jornal Tribuna de Guarulhos, que eu compilei todas, né? E virou um livro, Guarulhos, Cidadania de Contrastes. Esse livro está esgotado, né? Eu tenho só alguns meus lá. Você conhece esse livro? Eu levei lá na Folha Metropolitana para você. Ah, com certeza, eu me lembro disso. Então, e você tem um livro sobre João Batista. Tem né? o Yasmin outra vez, em que Yasmin é a bailarina, como seguindo a tradição da Salomé. Então, ela desafia o João Batista, o discursador da razão. O inaugurador da razão ocidental. Na verdade, é uma reinterpretação que você faz. É uma reinterpretação, dando para a bailarina um lugar mais importante. Não como uma devassa, né? Não como uma devassa, como uma mulher que introduz o corpo no discurso. Certo. Que o discurso não pode ser só cabeça. Entendi. O corpo tem que fazer parte. O corpo tem que fazer parte. Então, essa questão de ser totalmente moralista
não é bem por aí, né? Eu acho que essa questão... Porque senão nós não teríamos o resto, teríamos só cabeça, né? Não, essa Não questão teria o de resto do moral, corpo. certo e errado, é muito perigoso, porque tudo é misturado. O certo e o errado está misturado, o bem e o mal vem misturado. A vida é de mistura. Isso está no Grande Sertão Veredas. É verdade. Está no João Guimarães Rosa, né? Grande A mesma João mandioca Guimarães. brava que mata, o mesmo pé que dá a mandioca brava Cura, que mata, cura. e também dá a mandioca boa que você come. Verdade, é. Então, nesses tempos, inclusive, né, que nós estamos vivendo nessa grande crise... Mas Salomé pediu a cabeça do João Batista, hein? Inicialmente o Herodes, governador lá da Ele não Galileia, queria fazer. ele não queria fazer isso. Mas ela insistiu muito. Ela, não, eu quero a cabeça do João Batista. Então, ela não queria só a razão. Não foi muito cruel isso? Olha, isso daí é a Igreja Católica que escreveu a Bíblia no Mas essa é século. uma interpretação, né? A Igreja Católica, a Bíblia é escrita pela Igreja Católica na Idade Média em função do seu poderio. Então ela tinha que escrever dessa maneira para ela afirmar o poder dela, em cima falando sobre o bem, que ela era o bem contra o mal, que só dentro dela havia salvação. É uma coisa perigosíssima isso, né? É verdade. Quando se pega um lado só, né? E agora, acho que nós estamos já no terceiro milênio, nós estamos em pleno 2016, está na hora da gente rever tudo isso, né? Olha, nós vamos encerrar nosso programa. Está na hora, vou ficar com essa frase sua, Rosa. Está na hora da gente rever tudo isso. Significa, gente, significa que nada está pronto e acabado, nada está definido. Não é? A vida é um constante vir a ser, como diria o José Fernando Bacán, grande filósofo, não é? Ou seja, em constante mutação. Não é? É uma dialética, na realidade. Então, nada está pronto. Olha, não é só pão, queijo, não. Entre pão e queijo, tem muitas nuances aí, né? Tem. Assim como tem os 50 tons de cinza aí, não é? Livro famoso. É. Então, para ficar por aqui, olha, nada está pronto e acabado. Eu vou terminar com essa frase. Quero te parabenizar pela organização, aliás, pelo presente que você está me trazendo hoje, né? Mandar um abraço para a professora Zilma Ehringer, né? E para todos esses que foram citados aqui, aqueles que estão na espiritualidade, as melhores bênçãos, e os que estão vivos aí, que fazer uma grande saudação, porque foram e são grandes mestres. São mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, Martim. É o TV Cidade, a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer essa oportunidade, viu? Foi um prazer revê-lo. Com certeza, também fiquei muito envaidecido. A gente vai ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser.